Durante muito tempo, acreditávamos que a Terra era o melhor lugar possível para a vida. O único tipo de ambiente onde condições ideais poderiam existir de forma estável ao longo de bilhões de anos. Essa ideia parecia tão evidente que raramente era questionada de forma profunda, porque tudo o que conhecemos sobre vida surgiu exatamente aqui. Mas essa certeza começou a mudar conforme passamos a observar o universo com mais precisão. Nas últimas décadas, telescópios espaciais e observatórios terrestres começaram a revelar algo inesperado. Não estamos encontrando apenas planetas parecidos com a Terra. Estamos encontrando mundos que podem ter condições ainda mais favoráveis para sustentar vida. E isso muda completamente a forma como enxergamos o nosso próprio planeta. Porque se existem lugares melhores que a Terra, então talvez a Terra não seja tão especial quanto sempre imaginamos. Há cerca de 3 décadas, não tínhamos nenhuma evidência concreta da existência de planetas fora do nosso sistema solar. E a ideia de outros mundos orbitando estrelas distantes era tratada mais como hipótese do que como realidade observável. Hoje, esse cenário mudou completamente. Já identificamos mais de 5.000 exoplanetas confirmados, orbitando outras estrelas, e esse número continua crescendo com novas observações. No início dessas descobertas, a maioria dos planetas encontrados eram gigantes gasosos, corpos massivos e hostis que pouco contribuíam para a busca por vida como conhecemos. Mas com o avanço das técnicas de detecção, como o método de trânsito e velocidade radial, algo diferente começou a aparecer. Planetas menores, rochosos e potencialmente habitáveis, com tamanhos e massas comparáveis aos da Terra. E isso mudou completamente o foco das pesquisas, porque pela primeira vez começamos a encontrar mundos que poderiam, em teoria, apresentar condições semelhantes às do nosso planeta. Mas existe um detalhe que torna essas descobertas ainda mais relevantes. Alguns desses mundos estão localizados em regiões específicas ao redor de suas estrelas, regiões onde a temperatura permite a existência de água líquida. Essas regiões são conhecidas como zonas habitáveis, áreas ao redor de uma estrela onde a distância orbital permite que a temperatura de um planeta seja adequada para manter a água líquida em sua superfície. E isso é fundamental, porque a água líquida é um dos principais requisitos para a vida como conhecemos. Ao identificar planetas dentro dessa faixa, os cientistas começaram a perceber algo que muda completamente a escala da busca por vida no universo. Ambientes potencialmente habitáveis podem não ser raros. Eles podem ser relativamente comuns. Isso significa que a Terra pode não ser um caso único. Pode ser apenas um entre muitos exemplos. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Não estamos encontrando apenas planetas isolados nessas condições. Estamos encontrando sistemas inteiros com múltiplos mundos potencialmente habitáveis orbitando a mesma estrela. Isso levanta uma possibilidade que vai além da simples descoberta de novos planetas. Se vários mundos podem existir dentro da zona habitável de um único sistema, então a vida pode surgir em mais de um lugar ao mesmo tempo. Esse tipo de descoberta amplia completamente a forma como enxergamos o universo e a própria ideia de habitabilidade. Durante muito tempo, acreditávamos que a existência de vida dependia de uma combinação extremamente específica de fatores, algo raro e difícil de reproduzir em outros lugares. Mas agora, começamos a perceber que essas condições podem surgir em diferentes cenários. Isso nos leva a um sistema que chamou a atenção dos cientistas justamente por apresentar esse tipo de característica. Um sistema relativamente próximo, localizado a cerca de 23 anos-luz da Terra. Um sistema que, à primeira vista, não parecia especial, mas que revelou algo inesperado. Não apenas um planeta potencialmente habitável, mas vários. O sistema Gliese 667 se tornou um dos exemplos mais intrigantes dessa nova realidade. Ele é composto por 3 estrelas, formando um sistema estelar complexo e dinâmico. Mas o foco principal está em uma das estrelas, a estrela Gliese 667c, uma anã vermelha menor e menos luminosa que o Sol. E é justamente essa característica que torna tudo mais interessante. Porque, ao redor dessa estrela aparentemente pouco energética, existe um sistema planetário surpreendentemente rico. Vários mundos orbitam muito próximos, e alguns deles estão posicionados exatamente em regiões onde a presença de água líquida não pode ser descartada. Isso significa que, mesmo em condições muito diferentes das do nosso sistema solar, ambientes potencialmente habitáveis podem existir. E isso levanta uma dúvida inevitável. Se esses mundos são tão comuns, por que ainda não encontramos vida? Os planetas encontrados nesse sistema são classificados como superterras,
mundos maiores que a Terra, mas ainda rochosos. Essa característica abre novas possibilidades em relação à habitabilidade. Planetas com maior massa podem reter atmosferas mais densas, o que pode ajudar a estabilizar temperaturas e proteger a superfície contra a radiação. Ao mesmo tempo, essa mesma característica pode gerar condições muito diferentes das que conhecemos. A gravidade pode ser maior, a pressão atmosférica pode ser mais intensa e o ambiente pode ser mais extremo do que imaginamos. Isso significa que esses mundos podem ser habitáveis, mas não necessariamente familiares. Podem existir condições adequadas para a vida, mas completamente diferentes daquelas que encontramos na Terra. Entre esses mundos, um dos mais estudados é o Gliese 667c. Esse planeta está localizado dentro da zona habitável e recebe uma quantidade de energia semelhante à Terra. Em teoria, isso permitiria a existência de água líquida em sua superfície. Mas existe um fator que complica esse cenário. Ele orbita muito próximo de sua estrela, tão próximo que provavelmente está travado gravitacionalmente. Isso significa que um lado do planeta permanece constantemente voltado para a estrela, enquanto o outro permanece em escuridão permanente. Essa configuração pode gerar diferenças extremas de temperatura, regiões extremamente quentes de um lado e regiões extremamente frias do outro. E isso levanta uma questão importante. Será que existe uma faixa habitável entre esses extremos? Esse tipo de ambiente pode resultar em padrões climáticos completamente diferentes dos da Terra. Ventos intensos podem surgir devido às diferenças de temperatura entre os hemisférios. A atmosfera pode redistribuir calor de formas complexas, e regiões específicas podem apresentar condições mais estáveis. Mas existe outro problema: a estrela hospedeira é instável. Ela emite explosões de radiação muito mais intensas que as do nosso Sol. Essas erupções podem afetar diretamente a atmosfera do planeta e, ao longo do tempo, podem comprometer sua capacidade de sustentar condições habitáveis. Isso levanta uma dúvida fundamental. Mesmo estando na zona habitável, esse planeta realmente poderia sustentar vida? Outros planetas do sistema também estão localizados dentro da zona habitável, mas recebem menos energia, o que pode torná-los frios demais para manter água líquida na superfície. Nesses casos, a habitabilidade dependeria de atmosferas mais densas ou de fontes adicionais de calor. Cada um desses mundos apresenta possibilidades, mas também limitações. Isso mostra que a habitabilidade não é uma condição simples. É um equilíbrio delicado entre múltiplos fatores. A descoberta de múltiplos planetas potencialmente habitáveis em um único sistema muda completamente a forma como enxergamos o universo. Se esses ambientes são mais comuns do que imaginávamos, então a vida pode não ser rara. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais inquietante. Se a vida pode surgir em tantos lugares diferentes, por que ainda não encontramos nada? E se o problema não for a ausência de vida, mas a forma como estamos procurando? Porque talvez os sinais já estejam lá, e nós ainda não sabemos como reconhecê-los.